Fator de capacidade, FC. O FC é o indicador que define o quanto uma usina gera em relação ao máximo que ela poderia gerar. Calculamos o FC de uma usina geradora de energia pela fórmula, em que I anual é a gerada em um período de tempo T, nesse caso 1 ano. P é a potência instalada. T é o intervalo de tempo considerado, geralmente 1 ano ou 8.760 horas. Por exemplo, o projeto solar Água Caliente, localizado no Arizona, perto do paralelo 33 e premiado por sua excelência em energia renovável, tem uma capacidade nominal de 290 MW e uma produção média anual real de 740.000 MWh por ano. Seu FC é assim. FC igual a 740.000 MWh dividido 8.760 vezes 290 MW. Igual a 0,291. Igual a 29,1%. Já um FC significativamente menor é alcançado pelo Lauingen Energy Park, localizado na Baviera, perto do paralelo 49. Com uma capacidade nominal de 25,7 MW e uma produção média anual real de 26.980 GWh por ano, tem um FC de 12,0%. FC igual a 26,98 MWh dividido 8.760 vezes 25,7 MW, igual a 0,119 igual a 11,9%. Além da localização, existem várias razões pelas quais uma usina tem um FC inferior a 100%. Isso inclui restrições técnicas, como disponibilidade da usina, razões econômicas relacionadas à demanda e disponibilidade do recurso energético. Uma usina pode estar fora de serviço ou operando com saída reduzida em parte do tempo devido a falhas de equipamentos ou manutenção de rotina. Uma usina também pode ter sua produção reduzida intencionalmente ou deixada ociosa porque a eletricidade não é necessária ou porque o preço da eletricidade é muito baixo para tornar a produção econômica. Muitas usinas operam apenas em determinados momentos do dia ou do ano por causa da variação nas cargas e nos preços da eletricidade. Se uma usina só é necessária durante o dia, por exemplo, mesmo que opere com potência total das 8 horas às 20 horas todos os dias, 12 horas, durante todo o ano, ela teria apenas uma FC de 50%. Veja a FCS de sistemas de energia solar fotovoltaica e eólica em 6 cidades ao redor do mundo. Uma outra razão para um FC baixo é que uma usina pode não ter o combustível disponível para operar o tempo todo. Isto pode aplicar-se a centrais de produção de combustíveis fósseis com fornecimento restrito de combustíveis, mas aplica-se principalmente a recursos renováveis intermitentes. As usinas solares fotovoltaica e eólicas têm um FC limitado pela disponibilidade do seu combustível, sol e vento, respectivamente. Uma usina hidrelétrica pode ter um FC inferior devido à restrição ou escassez de água, ou sua produção pode ser regulada para corresponder à necessidade de energia atual, conservando sua água armazenada para uso posterior. No Brasil, o ONS, Operador Nacional do Sistema, divulga mensalmente um boletim da geração solar fotovoltaica centralizada. Um dos dados do relatório é o FC médio por estado. No aspecto de confiabilidade, IFC a energia nuclear é a fonte de energia que mais se destaca. Segundo o governo americano, ela fornece aproximadamente 1/5 da energia dos Estados Unidos. Do ponto de vista de FCV geográfico, como você pode ver, a energia nuclear tem de longe o maior FC de qualquer outra fonte de energia. Isso basicamente significa que as usinas nucleares estão produzindo energia no nível máximo em mais de 92% do tempo durante o ano. Isso é quase 2 vezes mais do que as unidades de gás natural e carvão e quase 3 vezes mais do que as usinas eólicas e solares. Custo nivelado de energia, LCOE. O LCOE foi criado para comparar o custo relativo da energia produzida por diferentes fontes de geração de energia. É um valor usado para medir o custo vitalício da produção de energia por um determinado sistema.
O intuito é entender qual fonte energética seria a mais competitiva em um determinado projeto de geração hídrica, térmica, eólica ou solar, por exemplo. Assim, o LCOE permite comparar diferentes tecnologias, arquiteturas e soluções e concluir quais delas entregam o menor custo por unidade de energia, por exemplo, reais por quilowatt-hora. O LCOE é definido como a divisão dos custos totais do projeto, CT, incluindo não somente o capital investido, CAPEX, mas também os custos operacionais, OPEX, pela energia gerada ao longo da operação na vida útil da usina. O cálculo deve incluir também eventuais custos residuais como, por exemplo, o valor dos equipamentos no final da vida do projeto, depreciação. Em resumo, o LCOE é o custo vitalício de geração de eletricidade de uma usina dividido pela quantidade total de eletricidade produzida durante a vida útil da usina. Embora o LCOE seja usado há muito tempo para grandes instalações de geração de energia, ele também se tornou cada vez mais usado para comparar com o valor pago a uma empresa de serviços públicos pela eletricidade da rede. Digamos que, para um sistema residencial de 6 kW que recebe uma média de 5 horas por dia, você teve custos de investimento R$ 30.000 e de R$ 37.500, 0,5% ao ano, em manutenção ao longo de 25 anos. Ao longo desse período, o total gerado pelo sistema foi de energia produzida total igual a 6 kWp vezes 25 anos vezes 365 dias por ano vezes 5 horas por dia igual a 273.750 kWh ao longo de 25 anos. Entretanto, ao longo dos anos os painéis foram se degradando. Os modelos atuais de painéis solares perdem entre 6% e 10% de eficiência depois de 10 anos. Depois de 25 anos, a eficiência já caiu cerca de 20%. Para simplificar, vamos considerar que em média os painéis trabalharam 90% ao longo dos 25 anos. Energia produzida líquida igual a 273.750 kWh vezes 0,9 é igual a 246.375 kWh. Com isso, aplicamos a fórmula da LCOE, que fica assim. LCOE igual 30.000 mais 37.500, dividido por 246.375. Igual a 0,27 reais por kWh. Nesse total, o LCOE do sistema em questão ficaria em R$ 0,27 por kWh. Na prática, esse valor significa que cada kWh gerado pelo seu sistema custa R$ 0,27. Se esse valor for inferior ao custo médio pago para as concessionárias de energia elétrica, você fez um bom investimento. A título de ilustração, em 2022 estes foram os custos de energia elétrica no grupo B, baixa tensão. Este importante gráfico compara os LCOE para várias formas de produção de energia, incluindo tecnologias de combustíveis fósseis e energia renovável. Vemos que o custo da geração de energia nuclear aumentou um pouco nos últimos 10 anos, enquanto o custo da geração a carvão se estabilizou e o custo da eletricidade a gás caiu. Mas, ao mesmo tempo, o custo da geração solar fotovoltaica, PV, caiu quase 90% e a energia eólica 70%. Isso ocorre porque os fabricantes de turbinas eólicas desenvolveram pás de turbina maiores com maior capacidade. Os fabricantes de energia solar fotovoltaica aumentaram a eficiência da célula e de sua produção. As instalações renováveis tendem a ter custos de UIN, operação e manutenção, mais baixos e não têm custos de combustível e ainda a crise energética, que elevou os preços do petróleo e do gás apenas tornou as energias renováveis ainda mais atraentes do ponto de vista do LCOE. Em particular, note que as usinas de gás de pico de potência, como as usadas nas épocas secas no Brasil, são as que apresentam maior LCOE. Elas são centrais elétricas concebidas para equilibrar a flutuação dos requisitos de energia na rede de eletricidade e operar durante períodos de elevado nível de demanda de eletricidade ou de escassez de eletricidade.